Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a este Clube das 6h33 de hoje, mais do que especial. Já fizemos uma primeira parte, a terceira parte aí de um todo maravilhoso que é estudar um capítulo por dia durante 31 dias no livro de Provérbios da Bíblia, o livro que Salomão compartilhou com a gente as principais sugestões, orientações para que nós sejamos cada vez mais sábios. E o resto tudo vem junto. Então ele passa orientações maravilhosas e a gente está fazendo isso desde do capítulo 1, já estamos no capítulo 11, então são um capítulo por dia durante 31 dias, que equivale exatamente aos meses que tem 31 dias. Fica a sugestão para você, caso você não tenha acompanhado ainda essa nossa jornada de provérbios, assistam todas, vai lá, tanto aqui nessa plataforma quanto lá no YouTube. Você pode ver, e no YouTube você ainda assiste, volta de onde estava, você pode acelerar para você poder ganhar mais conteúdo com uma pressa maior, caso você tenha. Então vá, assista, comece a curtir esse conteúdo, a usufruir dessa sabedoria milenar que fez com que Salomão se desse muito bem na vida. E para você se dar muito bem na vida, qual é a tua sugestão? Invista na tua sabedoria. Assim como todos os versículos que a gente lê, ele fala o quê? Invista na sabedoria com mais vontade do que você tem de ficar rico, com mais vontade do que você tem qualquer outra coisa. Se você se dedicar a se tornar cada vez mais sábio, entender ter esses discernimentos que é passado pelos primeiros capítulos de Provérbios, tua vida vai ser outra. Que tal, então, fazer um ano diferente, fazer um mês diferente, fazer uma vida diferente, fazendo coisas diferentes? E aí, quem está acompanhando comigo essa jornada já tem tido resultados. O maior beneficiado desse estudo tem sido eu, com todo carinho, com toda a humildade eu falo para você, porque ao estudar para trazer para vocês os conteúdos, me permite entender ainda mais, é sensacional. Tem a teoria de aprendizagem de William Glasser, que é o pai da aprendizagem, ele sempre fala que é uma pirâmide, né? Então quando você está aqui no topo da pirâmide só escutando, você aprende uns 10%. Retém 10% daquilo que foi falado. Se você escutar e anotar, opa, você já aumenta um pouquinho mais. Se você falar, escutar e interagir, fazendo perguntas, fazendo interações, você aprende mais ainda. Quando você fala, conversa, faça resumo, você ouve, quando mais envolvimento você tiver, mais retenção do conteúdo que você tem. E quem ensina é a pessoa que mais retém o conteúdo. Então eu me sinto um abençoado por estar me dedicando a um estudo que eu adoro tanto, que é desse livro chamado Bíblia, e dedicando esse mês a começar o dia sempre com a leitura de um capítulo. Hoje então a gente está aí no 11º passo dessa jornada de 31 passos, que são essas orientações dadas por Salomão, o homem mais sábio e o mais rico que passou pela terra. Então vamos começar a fazer a nossa leitura de hoje. O capítulo 11 ele se resume em 31 versículos, que tem sido a média mais ou menos de todos os capítulos. A gente vê tem de 22 a 33 versículos os capítulos do livro de Provérbios. E a gente vai ler. Após ler, a gente vai interpretando essa leitura para tirar dentro do nosso dia a dia o que a gente consegue aplicar na nossa vida no dia de hoje, como é que a gente faz isso, os alertas, as atenções, os benefícios, para que a gente realmente se torne cada dia mais sábio. Então, partindo deste princípio, vamos começar a leitura do capítulo 11 agora. Eu uso aqui a versão da Bíblia online, que tem um pouquinho mais proximidade do nosso dia a dia na forma das palavras, tá? Então, o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça,
mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza do dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo pelas tribulações. O justo é salvo das tribulações e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca do ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala atrai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel cansa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Com o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Quem sabe faz ao vivo, né? Tem aí a presença da minha querida cachorra querendo aparecer. Voltando. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Uma lei universal. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é a árvore da vida. E aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Agora, esse daqui está bem interessante, esse capítulo 11. Está bem clara as orientações, as dicas. E para mim, ontem à noite, eu estava conversando com meus dois filhos, né, os mais velhos, tenho 3. Os dois mais velhos, uma de 24, outro de 18, a gente estava falando sobre o que eu faço, como que eu faço, o lance da importância da gente investir no autoconhecimento, o lance da importância da gente ter uma espiritualidade. E tem uma nova geração que acredita em outras coisas, ou não acredita em nada, né? E aí a gente estava conversando muito sobre isso. Eu falei, olha, independente se existe vida após a morte, independente de qualquer coisa, uma coisa que eu entendi. E quanto melhor eu agir, quanto mais bom senso eu tiver, quanto mais bem eu fizer, melhor eu estou agora. Independente se vai existir alguma coisa lá para frente. E caso exista, com certeza eu vou ter benefícios, porque isso existe uma lei universal, que é eletromagnética, ou seja, que é um ímã. O que você faz é o que você colhe. É o que a gente acabou de ler aqui em Provérbios 11. E aí quando você começa
a ter discernimento dessas situações, a gente começa a ter uma diferenciação nos nossos resultados. E a gente vai ver que ninguém pode fazer nada pela gente, a não ser a gente mesmo. Olha que interessante. E aí as pessoas são muito terceirizadoras da felicidade. As pessoas são muito terceirizadoras das responsabilidades. É sempre o outro, aqui não sou eu, aqui não sei o que lá. E essas situações todas acabam desagradando essa grande energia, Deus, essas coisas todas. Então a gente precisa ter aqui o discernimento da sabedoria de Salomão para fazer essa caminhada, para que a tua vida fique melhor. Não tem jeito, não tem erro se você segurar essas orientações e vivenciar elas durante o dia. Ah, todo mundo fala que é mais fácil fazer besteira, mais fácil. Não é mais fácil a gente andar bem, andar corretamente. Porque se você faz alguma coisa errada, você vai ter que ficar se enganando os outros, dá trabalho. Ser certinho é muito mais fácil. Não tenho que esconder nada de ninguém, não devo nada para ninguém. Olha que legal, é muito mais gostoso quando você tem este tipo de conduta. Tudo bem, todo mundo aqui tem um gato para puxar pelo rabo, mas já aconteceu, vamos lá, eu já sei que aquilo lá aconteceu, agora eu ajusto a minha rota e fico cada vez mais conectado com o divino, caminhando assim com as orientações que foram compartilhadas por esse grande sábio que é Salomão. Se a gente dá uma analisada com carinho e a gente começar a entender, no começo desse capítulo 11, ele fala muito sobre a confiança em Deus. Então a importância da gente confiar. Uma das coisas que eu quero fazer, só um parênteses, é sobre essa figura Deus. Tá? Então o que a gente precisa entender? Deus é o todo. Todo. Deus sou eu, Deus é você, Deus é o que está entre nós. Deus, ele preenche todos os espaços vazios, então de espaço vazio não existe nada, tem vida em todos os espaços. E quando você começar a entender essa grandiosidade que existe, você vai ver que o nome de Deus ele é muito pequeno para a gente decodificar e a gente se referir a ele. Porque o nome de Deus é uma forma tangível do homem entender. E a gente tem umas crenças que acaba colocando Deus como um ser em cima da nuvem, e sei lá, a gente tem no fundo, uma limitação para a gente conseguir entender Deus. E na própria Bíblia ele fala que ele é o incognoscível, é indescritível, não dá para saber a grandiosidade de Deus. Não dá para saber, não tem forma. Ele é o tudo. E ele é o todo. Então, quando a gente começar a trazer essa grandiosidade para dentro disso, a gente começa sim a ter a competência de confiar nele. Porque ele criou tudo, inclusive está na própria Isaías 45, versículo de 5 a 7, ele fala, eu sou, não há ninguém acima de mim, nem do meu lado, nem abaixo. Ele que fala que ele do Oriente ao Poente, de tudo, ele que criou tudo, o bem e o mal, a luz e a escuridão. Então quando as pessoas começarem a decodificar que a pessoa que você mais odeia, a pessoa que mais faz mal no planeta Terra, ela é uma criação divina. Ela só está sendo mal orientada com as próprias energias que ela tem. Então quando ela começar a entender que Deus está em todos, a tua vida vai mudar. Que você parar de julgar os outros, a tua vida vai mudar. Então a gente no capítulo 11 começa a explorar essa confiança em Deus. Mesmo que você esteja vendo algo que seja extremamente absurdo para você, existe lá na frente uma conta que vai fechar. E aí você precisa não confiar nos teus olhos, não confiar na justiça dos homens, mas confiar em Deus. Porque é justamente colocado no tempo de incerteza é onde a gente precisa ter confiança. E a gente começa a entender historicamente para aquelas pessoas, por exemplo, para Cristo, aquele sofrimento na cruz parecia ser algo horrível, mas ele foi glorificado, virou rei. Entendeu? Então, quando você começar a entender que aquele momento que você está passando não é uma situação definitiva, é só uma transição. E que tudo, no fundo, sempre vai evoluir para o bem, sempre vai ser algo abençoado. Tudo na história. Você vê os piores momentos de todas as pessoas na história bíblica ou na história mundial,
teve dores, teve dissabores, mas teve conquistas e vitórias. É isso que você precisa entender, que a sabedoria, ela te traz, juntamente com ela, a fé. Bom, porque se você é sábio, naturalmente você vai ter fé. Se você tem fé, que na verdade ela vem da palavra confiar, você confia de que esse momento você vai superar. Cara, é sensacional. E a gente precisa exatamente trazer o quesito confiança. Eu vi uma vez, ele bateu no rim, bateu no fígado, uma pancada muito interessante. Eu amei. O Leandro Carnal, uma grande figura aqui da rede social, um grande professor, ele se denomina ateu. Mas eu vou falar pra você, conheço muito ateu que tem mais fé do que você, muito ateu que sabe mais de Deus do que você. E esse cara, ele fez um comentário na época da pandemia, falou, porra, você tá desesperado, tá com medo de morrer. E aí tem as promessas todas bíblicas, tem todo Deus ali envolvido. E aí? Ele pergunta, cadê tua fé? Cara, ele acabou de jogar na cara um monte de merda na cara dos que são crentes, daquelas pessoas que creem em algo maior. E aí? Como que você tá hoje? Se você realmente tem a sabedoria, você vem intrínseco com a confiança. E é isso que eu quero trazer para você, é isso que ele está falando no começo desse capítulo 11 de Provérbios. E mais uma vez, em todos os capítulos, ele sempre fala, busque a sabedoria. A busca insensável de sabedoria, a busca deste conhecimento que você colocando ele em prática, você vai ter benefícios, e a sabedoria é gigantesca, a sabedoria é sem fim. Você acha que você sabe alguma coisa, mas você não sabe nada. Muita gente, eu sei que tem gente que está aqui que sabe coisas que eu não sei. Muita gente que fazem profissões que eu não faço nem ideia. Eu sei que é um tantinho assim. Aí eu sei que os outros sabem, é um tanto gigantesco, mas eu não sei. E eu sei que nem que os outros sabem, nem que eu sei, que tem um conhecimento que eu não faço nem ideia. Então a gente é bem pequenininho, a gente é nada. E aí quando você começa a ser humilde, tanto é que ele fala aqui deles que será o reino do céu, quando você buscar como a sabedoria, como você quer o ar que você respira, você vai ver que você vai colher frutos valiosos. E começa a ter cada vez mais resultados que você tanto deseja. E quando você começa a incorporar isso no teu dia a dia, você vai ver que você começa a fazer também melhores escolhas. Eu estava, como eu disse no começo dessa live, junto com meus filhos ontem batendo um papo, eu falei, filho, cara, fazer o bem não erra. E outra coisa, fazer o bem, ele é instintivo. Uma pessoa que nunca teve orientação, esperando que Deus vai te castigar porque o senhor está fazendo certo ou errado, no fundo, a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Só que aquelas pessoas foram doutrinadas, uma mentira sendo dita muitas vezes, ela se torna verdade. Por isso que vai ter gente que vai matar nenê, que se mata em nome de Deus. Por quê? Para ele teve uma lavagem cerebral, para ele é uma verdade. E você, como sábio, não o julga. Você, como sábio, busca entender. E você, como sábio, busca mudar esse sistema. Então, isso que as pessoas falam, é fácil? Óbvio que não. Mas para quem busca a sabedoria, ela vai te abraçar de uma forma maravilhosa. E todas as outras coisas vêm junto com ela. Foi isso que aconteceu com Salomão, né? Então ele só pediu sabedoria. E aí Deus agraciou com esse desejo e falou que eu vou te beneficiar com outras coisas além da sabedoria. Nos próprios livros de Provérbios que a gente vem estudando desses capítulos, hoje a gente está falando no 11, tem partes que ele fala que a sabedoria já estava ao lado de Deus antes mesmo de ele criar tudo. Então é importante você estar com esse anseio, esse desejo, essa grande vontade de sair desse estado que você se encontra para você se colocar num estado muito melhor, muito mais saudável, e aí se tornando uma pessoa cada vez mais sensata. E ele fala aqui sobre
as pessoas sábias? O sábio fala menos, ouve mais. Então ele fala aqui dessa jornada, né? Se a gente começar analisando todo, ele fala da falsidade, ele fala de tudo que faz com que as pessoas que são inconsequentes, e você não pode alegar a ignorância, tá? Porque a sabedoria está à sua disposição. Então as pessoas inconsequentes sempre vai ter consequência ruim, né? Ele fala que o justo é salvo, mas e todas as atribulações vão ser jogadas no ímpio, né? Então quando um justo prospera, ele fica feliz, mas quando um ímpio cai, ele joga mais desgraça ainda em cima. Na verdade não é Deus que faz isso. Se você começar a estudar, e como eu disse no começo dessa nossa live, se você acabou de chegar, assista ela novamente. Como Deus é tudo, tudo é uma possibilidade para você. A possibilidade do bem ou do mal, a possibilidade de coisas para que você se desenvolva, ela está intimamente ligada com o teu autoconhecimento. Então as coisas estão acontecendo diante de você para lhe mostrar o que está dentro de você. É essa grande sabedoria que você tem que buscar. Não é culpa de ninguém aqui fora. É a falta de conhecimento teu aí dentro. E aqui fora vão se manifestar coisas para te chamar a atenção. Se pessoas lindas, maravilhosas, situações gostosas, clientes ótimos estão vindo, parabéns você aí dentro, tá interessante. Mas se situações que estão desafiando, doença, não sei o quê, vai para dentro de você o que é que você está precisando aprender, o que você precisa desenvolver. Não fica pedindo, agradeça, respira, conversa aí dentro de você para que você tenha uma nova postura, porque Deus está dentro de você. E Ele vai fazer com que se multiplique aquilo que você está manifestando. Porque o bem e o mal, o rico e o pobre, são tudo obra dele. E Ele vai colocar as possibilidades à sua disposição. E aí, quanto mais você for caminhando nessa sabedoria, você vai começar a perceber que a virtude da bondade, a fidelidade aos teus princípios, a tua forma de você pensar, sentir e agir, ela vai ser fruto. E vai ser, na verdade, ela vai ser semente dos frutos que você vai colher. E isso resulta em bênção e prosperidade. Então, destacar essas situações é extremamente importante para que a gente possa ver grandes figuras que passaram no planeta Terra, mais uma vez, sejam historicamente registrados na Bíblia, ou sejam pessoas que são registradas nos anais da história. Tá? Gandhi não tinha nada a ver com o cristianismo, mas era um cara que fez coisas e colheu benefícios. Tá? E o cara, por mais que ele tenha sido assassinado por um louco psicopata, ele teve a glória. E ele está registrado nas histórias. Nunca mais vai ser esquecido. E ele só teve uma intenção: libertar a Índia sem usar a força física ou arma do comando da Inglaterra, que era uma colônia, a Índia era uma colônia inglesa. E ele conseguiu. Né? Então é isso que, quando você se propõe fortemente no teu coração a fazer algo que seja saudável, que seja do bem, com certeza você vai ter sucesso. O que você precisa ter, junto com a sabedoria que é natural de uma pessoa sábia, é a paciência. Se você não for paciente, é porque você não está sendo sábio ainda o suficiente. Então, quando você começar a ter esses movimentos, tua vida vai ser outra. Tá? E ele fala também sobre a sabedoria de você ter uma administração financeira, para você ter prosperidade. Então, e ele fala o seguinte, que quem dá é porque tem. E quem dá, recebe ainda mais. É uma lei universal que Jesus Cristo mesmo fez, que chama-se a regra de ouro. É dando que se recebe. Né? Então, mas quem dá é porque tem. E quanto mais eu dou, mais espaço eu abro para receber. Isso é uma fonte de água viva, que brota sem parar. Então, quanto mais tirarem água, mais água ela vem aproveitando. Então, quando você começar a ter esse discernimento, é óbvio, não leva na pé da letra, você tá em nada, tá quebrado, tá fudido, você vai dar coisa que você não tem, dê a atenção, dê o carinho,
Não estou falando só de matéria. Você dando, você acaba recebendo. Isso daqui está aí dentro da filosofia da sabedoria de Salomão, tá? Mas financeiramente também, quanto mais você conseguir fazer com que o teu dinheiro vire bênçãos, mais bênção você vai colher. E a gente começa a ter discernimento de que esse livro de Provérbios é algo maravilhoso, que traz pra gente muita coisa óbvia, muita coisa que a gente já estudou, muita coisa que a gente já viu de alguma maneira, mas não sabia. Então, quando você vem desenvolvendo essa leitura, você vai colocando em prática ela, você começa a entender como que a gente, por exemplo, no versículo desse final desse capítulo que a gente leu, ele fala sobre a correção e a orientação familiar, coisa que ontem eu comentei para vocês que eu estava fazendo sentado com meus filhos. Na minha percepção, se eu estou certo, se eu estou errado, mas na minha percepção, dentro do pouco que eu tenho de sabedoria, foi um momento incrível, foi um momento que estava colocando sementinhas na cabeça deles. E comentando, e escutando um pouco da percepção deles, vendo o bom senso que tem na vida deles, é interessante. E essa correção familiar é algo maravilhoso, porque quanto mais você caminhar com as crianças, que já não são tão crianças assim, né, são adultos, mas era uma postura que eu já fazia desde pequeno, mais sucesso eles vão ter. E aí fruto que vai abençoar a tua vida, porque uma honra de um pai e de uma mãe é ver os seus filhos prosperarem, os seus filhos sendo felizes, os seus filhos superando os desafios. Então, quando você faz essas práticas que fortalecem relações familiares, você fica cada vez mais forte. Quanto mais práticas você tiver justamente de momentos de trocas de sabedoria, momentos de trocas de experiências, porque com certeza o teu filho sabe alguma coisa que você não sabe. E aqui a humildade é uma parte muito importante de uma pessoa sábia. Então, quando você vê a tua esposa sabe uma coisa que você não sabe, o teu vizinho sabe uma coisa que você não sabe, e essa postura do sábio só coloca ele em outro patamar, né? E para a gente fechar e finalizar aqui os últimas percepções desse capítulo 11, né, a gente vê que estar com pessoas que têm um conhecimento ou uma sabedoria maior que a gente, e a gente autorizar e permitir com que essas pessoas nos corrijam, é uma forma de a gente acelerar nosso processo. Por isso que é importante você ter mentores, conselheiros, pessoas que você considera mais importante, mais experiente que você, porque às vezes pode encurtar o teu caminho. Na verdade, não encurtar, eu não digo encurtar, mas acelerar aquele processo, porque você não pode pular etapas. Não existe isso. Pular etapas é você deixar de viver aquele processo e você, consequentemente, não vai ter aquele aprendizado. O que você pode fazer é acelerar o processo. Uma semente, ela nunca vai virar árvore no dia seguinte. Mas hoje, com tecnologia, biotecnologia, a gente consegue acelerar, de repente, o processo da germinação, o processo do crescimento dela, mas ela vai ter que passar por todos os processos para poder um dia dar fruto. Nunca queira queimar etapas, pular processos. Queira aprender como acelerar esses processos. E é isso que eu faço como reprogramador comportamental positivo. Eu não inventei a roda, eu só aprendi como fazer ela girar mais rápida, porque se você agora, no único momento que realmente você pode fazer alguma coisa, gerenciando as merdinhas do passado, gerenciando as inseguranças do futuro, no aqui e agora, a tua vida melhora e você se transforma. Então isso tem a ver com o corpo, isso tem a ver com a mente e isso tem a ver com o teu espírito. E quanto mais sabedoria você tiver, mais você vai entender da fisiologia. Daí você vai ver o que é que está gerando em você a dor de cabeça, o que está gerando a taquicardia, o que está gerando esse desconforto. E aí a mente, você vai visitar, vai trabalhar a mente e corpo, só que a mente mente. É ela que te joga para lá e para cá. Quando você entender que tem o espírito que habita em você, que ele é o grande equilíbrio disso tudo, porque ele só veio, ele já é completo, lindo, maravilhoso, mas ele veio experienciar no planeta Terra experiências. E quem provém essas experiências é o corpinho.
Então você tem que entender corpo, mente e o espírito. A alma que está ali habitando em você, que está se deliciando com as suas experiências, sejam elas boas ou não. E aí o que você vai fazer? Ajustar. Poxa, começa a ganhar discernimento. Por isso que a sabedoria vale mais do que a prata e do que o ouro. Né? Então, quando você começar a entender que esses aprendizados eles são duradouros, nada vai te tirar, que tudo isso vale mais do que qualquer outra coisa que você já tenha tido de contato, tua vida vai ficar mais gostosa. Você vai ter os relacionamentos que tanto merece, porque você ajustou o melhor relacionamento, que é teu com você mesmo. Você vai ter os trabalhos, as recompensas que você merece, porque você vem dedicando a isso. A sorte, quando as pessoas, vou fechar esse nosso encontro de hoje, para que você reflita. Nunca deseje boa sorte para a pessoa. Porque você desejar boa sorte para a pessoa, você está no fundo, chamando ela de incompetente. Tá? Por que isso? Porque parece que eu preciso de um viés que não depende de mim para eu conquistar aquela coisa. Deseje sucesso, abençoe essa pessoa com a bênção de Deus. Você é um mensageiro de Deus, ela também é. Nós somos portadores de Deus em nós. Mas desejar sorte, parece que existe algo que eu não tenho competência de fazer, que eu preciso que algo aconteça. Existe sim um viés invisível, que a gente pode chamar de bênção e não de sorte. Não é um quesito short ao azar. Que Deus te abençoe. Vai lá, faça o teu melhor. E Deus vai te abençoar. Se deu certo, é porque era que tá. Se não deu certo, é porque não era para dar. Acabou, vamos seguir o jogo. Então, não deseje boa sorte. Deseje a bênção, que você vai, seja abençoado nesse seu projeto. Vai, faça o teu melhor, sucesso para você. E você tira esse quesito que parece que as pessoas, então quer dizer que eu fechei o negócio porque eu tive sorte, ou não porque eu tive competência, não porque eu tenho sabedoria, não porque Deus me abençoa, e você vai fazer o entendimento, porque se não fechou o negócio, agradeça. Não era para ter sido feito, porque a bênção divina caiu sobre você, porque te livrou de algo que poderia estar te atrapalhando. Então, deseje apenas que Deus abençoe as pessoas. Quando ela for para algum lugar, vai com Deus. Deus sempre vai. Deus está em mim, está em você, está entre nós. Então não tem como a gente correr de Deus. Não tem como você falar que você está próximo de Deus, porque Deus está em você. Mas quando a gente fala que nós começamos a se aproximar de Deus, é a tua consciência que ganhou essa percepção. Mas Ele nunca deixou você. Ele nunca deixou de estar com você, nunca te abandonou. É você que não o percebia. Você que não tinha discernimento. E quando você começa a ter esse discernimento, você vai ver que a tua vida muda. Aí eu pergunto em palestras que eu faço, falo assim, levanta a mão aí quem é próximo de Deus. Aí a galera levanta a mão. Eu falei, tô próximo de Deus, próximo à distância. Eu estou próximo do meu celular, mas eu estou distante dele. E não existe proximidade de Deus. Porque Deus é você, Deus é eu, Deus é o todo. Então não tem como você ter proximidade de algo que está em você. E com essa última reflexão, que eu quero que você termine e processe isso. E mais uma vez eu convido, assista todos os outros capítulos, para que você venha construindo um caminhar saudável, para que você acelere as etapas, nunca pule elas. Porque se você pular as etapas, você não teve o aprendizado necessário naquela construção. Então não adianta eu querer construir um prédio e já construir a cobertura sem construir os outros andares. O que você vai aprender a construir rapidamente cada um dos andares para que você chegue mais rápido na cobertura. Só isso. Mas não tem jeito, você precisa ter alicerce, você precisa ter toda a construção de todos os andares para depois você fazer a cobertura. Se você curtiu, comente e compartilhe com alguém essa mensagem. Faça chegar ao máximo de pessoas possíveis e juntos a gente vai ficar cada vez melhor. Amanhã tem mais, 6h33. E você que conseguiu estar aqui presente, muito obrigado. Você que está assistindo gravado, muito obrigado e parabéns por investir em você e chegar até aqui. Qualquer coisa que você precisar para desenvolver além desses autoestudos, pode me chamar que eu tenho ali programas extremamente
rápidos, poderosos, simples, e que a gente pode junto desenvolver, eu como teu mentor, você como meu mentorado, mas a gente vai ter momentos que eu vou ser seu mentorado e você meu mentor, e a gente vai evoluir muito. Um beijo no teu coração, grande Hércules, Sandrão, meu mago das facas, sejam muito bem-vindos sempre aqui, e amanhã a gente vai continuar nessa caminhada na leitura do 12º capítulo do livro de Provérbios. Muito obrigado, Deus abençoe, faça um ótimo dia e que esse ano de 2024 seja o ano mais maravilhoso da tua vida, perdendo só para 2025. Seja feliz porque você nasceu para ser feliz. Um beijo no coração.